Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Café com Fé. Aqui, enquanto você toma o seu café, você recebe uma palavra que vai direcionar o seu dia e você também recebe uma oração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo, porque o conteúdo desse canal vai transformar a sua vida. Vai trazer para você um conhecimento que vai trazer um antes e o depois na sua vida. Então, curte esse vídeo para que esse conteúdo então seja direcionado para mais pessoas. Quando você curte, quando você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mais pessoas serão abençoadas. Nós começamos a falar ontem sobre 4 verdades sobre a vida e nós estamos falando sobre crises. As crises, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são imparciais e elas vêm de 4 fontes diferentes. Falamos ontem da primeira fonte de crise. Se você não assistiu o vídeo de ontem, é importante que você assista. Hoje eu vou falar para você sobre a segunda fonte de crise. E a segunda fonte de crise, ela é trazida pelo diabo. É isso mesmo. Eu falei para vocês ontem que tem 4 fontes de crise. A primeira fonte somos nós mesmos que provocamos certas crises. Tem crises provocadas pelo diabo, crises permitidas por Deus e trazidas por Deus para a nossa vida e crises que fazem parte da circunstância terrena. Estamos aqui na Terra, vamos passar por crises. Hoje eu vou falar da segunda fonte de crise. Quando a crise está sendo provocada pelo diabo, você sabe identificar se a crise está sendo provocada pelo diabo, se a crise está sendo provocada por uma pessoa. Se você não sabe, a partir de agora você vai saber. Em 1 Pedro 5:8 está escrito assim: estejam alertas e vigilantes. O diabo, o adversário de vocês, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Então presta atenção, você tem um inimigo, eu tenho um inimigo. Esse inimigo, ele está andando ao derredor. Mas como que o diabo recebe abertura? Como que na minha vida eu abro uma porta, uma brecha, então, para que ele provoque uma crise? É disso que eu vou falar com você hoje. Então, se ele é o nosso adversário, temos que estar atentos, porque não podemos dar para ele brechas. Ele não precisa de uma porta, uma brecha já é o suficiente para que ele entre. E quando essas brechas são identificadas e fechadas, então a ação do mal fica neutralizada na sua vida. Eu vou falar de 3 formas, de 3 brechas, de 3 portas espirituais que são abertas e dão então lugar, licença, autorização para que o diabo possa trabalhar. E a primeira está escrito aqui em Tiago 3, versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A primeira porta, a primeira forma de você abrir uma porta dentro da sua casa, dentro da sua vida e dar autorização para o diabo provocar crises, provocar uma crise na sua saúde, provocar uma crise no seu casamento, na sua família, é a língua. Quando você fala, você coloca uma autoridade para trabalhar. Eclesiastes 10, 20 diz que quando falamos, seres espirituais divulgam as nossas palavras aos 4 cantos da terra. Isso quer dizer que quando você declara dentro da sua casa uma maldição sobre você, sobre o seu filho, sobre o seu casamento, essa é a brecha. Essa é a porta que o diabo precisava, essa é a autorização que ele precisava. Ele vai pegar aquela palavra e vai trabalhar em cima daquela palavra. Então, se você hoje olha para a sua vida e diz: eu estou vivendo uma crise, eu estou vivendo um momento de crise no meu casamento, com os meus filhos, e eu preciso sair dessa crise.
A Bíblia diz que por um caminho o mal entra, mas por 7 ele sairá. Quando você então tem conhecimento de como ele entrou, você vai fechar essa porta. E já já eu vou te ensinar como fechar essa porta. A segunda porta espiritual, a segunda forma de dar lugar, autorização para que o diabo provoque uma crise na sua vida é através da falta de perdão. Então presta bastante atenção. Você é uma pessoa saudável. Existem pessoas saudáveis, existem pessoas que não têm nem genética para certas doenças. E aí você não perdoa. O que a falta de perdão autoriza? Autoriza o diabo trazer uma doença. Quantas pessoas estão doentes, estão com câncer, porque carregam no coração uma mágoa. E aquela doença foi provocada pela mágoa. Aquela doença foi uma porta que se abriu no mundo espiritual com a ausência de perdão, porque Jesus disse, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Agora, se você perdoa, você é perdoado. No nível que você perdoa, você recebe perdão. Então, quando você não perdoa, o que acontece? Você está abrindo uma porta espiritual, uma brecha, para que o diabo então venha agir. E ele pode trazer uma doença, ele pode trazer uma divisão para dentro da sua casa, ele pode trazer brigas para dentro da sua casa, porque a falta de perdão é uma porta espiritual aberta para a ação do mal. E você precisa fechar essa porta. A terceira porta espiritual que precisa ser fechada é a mentira. Todas as vezes que você mente, você está abrindo um portal espiritual e dando autorização para que o diabo venha trabalhar. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E no momento em que você usa da arma que ele criou, você abre uma porta para ele entrar. É muito importante que você preste atenção nisso, porque quantos são os cristãos que são pessoas boas, pessoas fiéis a Deus, pessoas que procuram fazer tudo certo, mas não têm vigiado. O primeiro texto que eu li para vocês, sede sóbrios e vigilantes, ou seja, estar sóbrio é não estar distraído, é estar focado, que o diabo é um adversário. E quando você fala, eu falei da primeira porta, você autoriza, você coloca uma autoridade em exercício. Então, quando você declara uma maldição, quando você fala algo ruim sobre você, eu não vou conseguir, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, eu não tenho como chegar, pronto. Isso é o suficiente para que ele pegue suas palavras e trabalhe em cima delas e comece agora a fechar todas as portas. A falta de perdão é a segunda porta para que ele entre trazendo doenças, desavenças, divisão, raiva dentro da sua casa. A terceira porta, a mentira. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos fechar todas essas portas espirituais, se foram abertas na sua vida. Eu vou orar por você para que essas portas espirituais sejam fechadas. E como é que a gente fecha a porta espiritual da ausência de perdão? Você precisa perdoar. Você precisa liberar essa pessoa que você ainda pensa nela com ranço, você ainda pensa nela com raiva, você ainda não consegue lidar com essa pessoa, você não se vê falando com ela porque ainda existe no seu coração uma mágoa. E eu vou orar por você em nome de Jesus para que você libere esse perdão hoje. A segunda coisa, a mentira. Se há alguma coisa que a verdade precisa ser mostrada, se há alguma confissão a ser feita, faça isso. Mas não permita que essa sombra, esse vulto de mentira esteja pairando dentro da sua casa. Se existe algo sobre o qual você não foi verdadeiro, confesse, faça a confissão que você precisa. Se você não consegue confessar a pessoa, então confesse aí no momento da oração a Deus. Mas se isso foi relacionado a alguém, se essa mentira está relacionada a alguém, você vai precisar confessar isso. Você vai precisar falar a verdade sobre isso. Do contrário, essa porta, essa autorização, ela vai continuar aberta. A terceira porta,
as palavras. O que acontece quando nós falamos? Colocamos uma autoridade para trabalhar. E como eu vou orar hoje? Eu vou orar para que toda sombra, para que toda palavra que ainda está pairando, indo para se cumprir, venha cair por terra. Eu vou orar hoje para que todas as palavras que foram declaradas, toda maldição que foi declarada, tudo aquilo que você falou sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua família, no momento que você não estava vigilante, eu vou orar para que todas essas declarações caiam por terra e você vai declarar aí dentro da sua casa a bênção no seu casamento, na sua família, e nós vamos fechar essas portas espirituais do mal. Amém? É importante que você agora ore comigo e amanhã eu vou estar falando da terceira fonte de crise. Quando Deus permite as crises, quando Deus traz uma crise para nos transformar. Nós vamos orar agora, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã sobre a vida dessa pessoa que todas as portas espirituais do mal que foram abertas, todas as brechas abertas nessa casa, caia por terra agora. Eu ordeno da casa dela, da vida dela, da família dela, dos negócios dela, da vida profissional dela, que todo mal saia agora em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a vida dela que as portas espirituais da ausência de perdão, as portas da mágoa, a porta da mágoa que deu lugar para as brigas nessa casa, a porta da mágoa que está dando lugar para as dores que ela está sentindo na coluna, no corpo, no coração, as fisgadas que ela sente, meu Pai. Meu Deus, eu ordeno em nome de Jesus que toda esse mal provocado por uma legalidade, por uma autorização que foi dada ao mal, que seja vencido agora. Eu declaro que toda palavra declarada cai por terra e ela não vai efetivar o cumprimento. Eu declaro nessa manhã, meu Deus, que toda porta da mentira seja fechada com a verdade. Eu declaro que toda porta aberta com a mágoa seja fechada com o perdão, e toda palavra declarada de maldição seja fechada com uma palavra de bênção, e que em nome de Jesus, meu Pai, que as portas do céu se abram sobre a vida dessa pessoa. E você que crê aí onde você está, diga comigo: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Presta atenção, você fecha a porta da mágoa com o perdão. Você fecha a porta da mentira com a confissão. E você fecha a porta da palavra de maldição com uma palavra de bênção. Então aí onde você está na sua casa agora, declara: a minha família é abençoada, os meus filhos são abençoados, eu sou abençoada. Declare que a sua profissão, o seu negócio, aquilo que você faz é abençoado. Declare que o seu casamento é uma bênção. Declare bênçãos agora. Da maneira que você vai declarando a bênção, você vai fechando as portas. Amém? Receba isso no seu coração, compartilha, manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E eu espero você amanhã. Fica com Deus, um excelente dia.